Salmo 91. Assim nos diz a santa e poderosa palavra do nosso Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua vereda, ou a sua verdade, é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui a leitura da santa e inerrante palavra do nosso Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus soberano, nós louvamos o teu nome por esta noite bendita. Louvamos o teu nome por estarmos na tua presença. Soberano Pai, fala ao nosso coração e edifica-nos. Instrua-nos, ilumina-nos. Carecemos da palavra que fortalece, carecemos da palavra que encoraja, que exorta, da palavra que consola. A palavra do Senhor diz que o que nos consola na nossa angústia é a tua palavra. A palavra do Senhor que é eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ó Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra. Fala a tua igreja pela tua palavra. Nesta hora, Senhor, nós nos escondemos atrás da cruz de Cristo e suplicamos ao Senhor que somente o Senhor Jesus Cristo seja exaltado e magnificado nesta hora, para a glória do teu nome. No nome dele nós oramos. Amém. Você tem medos? Você sente medo de alguma coisa? Existe alguma coisa nesta vida que te espanta? Alguma coisa que te leva a tremer, a ficar mais ansioso, a ficar mais angustiado, a pensar no futuro e a ficar mais nervoso, agitado? Eu confesso que tinha uma época na minha vida que eu tinha muito medo. Eu tinha medo de envelhecer com a minha esposa e não ter ninguém para cuidar de nós. Um período quando não tínhamos filhos.
isso me gerava medo. O medo de não ter ninguém para cuidar de mim na velhice. Talvez você tenha medo de envelhecer. Talvez você tenha medo de adoecer. Talvez você tenha medo de perder um filho, de lidar com o luto na sua família. Talvez você tenha medo de perder os seus recursos. Talvez você tenha medo de não se casar. Talvez muitas coisas, muitos medos podem atormentar o seu coração, podem angustiar a sua alma. Mas a pergunta que o Salmo 91 faz a você e a mim nessa noite é: onde está a nossa segurança? Onde está a nossa segurança? Para muitos, a segurança está no dinheiro, para outros, na força física, ainda outros na saúde, nos seus bens, na sua inteligência. Não sei se é fato, se é mito, mas quando o grande Titanic foi construído e perguntaram sobre o navio, o grande navio, em 1912, se alguma coisa poderia afundar o navio, alguém disse que nem Deus afundaria o Titanic. E todos nós sabemos que no dia 15 de abril de 1912, o grande Titanic teve o seu casco lateral arrebentado por um grande iceberg. E veio a naufrágio em pouco tempo, morrendo mais de 1.500 pessoas. Onde está a segurança de muitas pessoas? Talvez na sua engenharia, na sua capacidade intelectual, no seu grande conhecimento. O Salmo 91 nos leva a refletir e a perguntar: onde nós habitamos? Onde nós habitamos? E onde está a segurança do nosso coração? Talvez o Salmo 91, ele foi colocado aqui exatamente neste local para fazer um contraponto com o Salmo 90. E para mostrar exatamente que a nossa segurança e a nossa proteção está no Senhor. Nós precisamos depositar toda a nossa confiança e esperança em Deus, no Senhor Yahvé, naquele que controla o universo, naquele que governa sobre tudo e sobre todos. Nele, os nossos temores devem ser diminuídos e por vezes apagados. Um pequeno medo pode ser sufocado e extinguido por um grande medo. Uma mãe pode até ter medo de água, e para ela seria impossível mergulhar numa piscina, ou num lago, ou no mar. Mas se o seu filho cai na água, um pequeno medo, ele é sufocado por um medo ainda maior, de perder o seu filho amado. E ela é capaz de pular na água e salvar o seu filho. Um medo maior deve sufocar os pequenos medos da nossa vida. O temor pelo Deus eterno. O Deus que pode tanto mandar o corpo como a alma para o inferno, mas o mesmo Deus que tem o poder sobre todas as coisas é aquele que guarda você, é aquele que cuida da sua vida, e que todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados por Ele, detalhadamente. Ele conhece e cuida da sua vida. O Salmo 90 fala sobre isso, meus irmãos. O Salmo 91 fala sobre o refúgio nas asas da sombra do Altíssimo. É sobre isso que este salmo fala. Ele foi escrito
para fornecer ao povo de Deus a garantia de que eles seriam mantidos seguros e protegidos se depositassem sua confiança no Senhor e permanecessem fiéis à sua aliança. É por isso que, na noite de hoje, eu gostaria de pregar sobre o seguinte tema: refugie-se no abrigo do Deus Altíssimo. Refugie-se no abrigo do Deus Altíssimo. Em primeiro lugar, expressando fé pessoal no Deus Altíssimo. Veja que o Salmo 91, nos 2 primeiros versículos, o salmista começa com um grande princípio. E ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse é o grande princípio, é a grande verdade, é o grande fato. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você precisa refugiar-se no Senhor. Você precisa descansar no esconderijo do Altíssimo. Você precisa habitar na fortaleza de Deus. Nós temos um cântico que aprendemos recentemente neste salmo: em Jesus me esconderei. É nele que deve estar a sua segurança e a sua habitação, porque somente em Cristo está a sua paz e o seu sossego e a sua proteção, somente no Senhor Jesus. Mas percebam que coisa interessante, os primeiros versículos desse salmo, eles nos trazem. Nestes 2 versículos, o salmista usa 4 designações diferentes para Deus. Ele chama Deus de o Altíssimo, que é a palavra Elion, que significa o Deus Altíssimo, aquele que é mais alto do que todos, e onde todas as coisas são colocadas no seu devido lugar, e todas as ameaças são reduzidas ao seu tamanho certo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Que problema pode ser tão grande? Que ameaça pode ser tão poderosa na sua vida? Que ameaça pode ser tão alta e tão grande que possa usurpar no seu coração a confiança e o temor que pode ser somente de Deus? Nós servimos a um Deus Altíssimo, a um Deus soberano. E certamente, aquilo que ameaça a sua vida, quando está diante dele, é colocada no seu devido lugar, no seu devido tamanho, porque nada se iguala e nada se compara ao Deus que você serve, ao Deus que você ama, ao Deus que você adora. Mas o salmista também se dirige a Deus como o Todo-Poderoso. Veja, e descansa à sombra do Onipotente. A palavra hebraica, Shaddai, este é o nome que Deus se revelou a Abraão e aos patriarcas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão servia ao Deus Onipotente, assim como você e eu descansamos à sombra do Onipotente. Mas não apenas o nome Altíssimo, Todo-Poderoso, mas o nome da aliança também, Senhor, que é uma tradução de Yahvé, o Deus fiel, o Deus do pacto, Deus da aliança. E por fim, Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Assim afirmou o Senhor no Salmo 46, versículo 10. Ele é Deus. E é por isso que Ele é um refúgio certo, um refúgio seguro para você e para mim.
Mas qual é o significado aqui de habitar no esconderijo do Altíssimo? Habitar aqui no esconderijo do Altíssimo significa permanecer na presença de Deus. Possivelmente uma referência ao santuário, ao templo propriamente dito, quando as pessoas iam até a presença do Senhor para adorá-lo. Como crentes, nós não moramos no templo e nós não temos mais templo, na verdade, né? Porque nós somos o templo, né? O templo físico. Nós não temos mais aquela construção do tabernáculo, construção de Salomão, o segundo templo também, tudo aquilo ficou lá atrás. Quando nós falamos de templo, nós nos referimos a um salão de culto, ao local onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas nós, igreja, você, eu, nós somos o templo de Deus, nós somos a morada de Deus, e nós habitamos em Deus, porque estamos em Cristo, enxertados nele. Portanto, a imagem habitar aqui significa permanecer na presença de Deus. Então a pergunta para você é: você permanece na presença de Deus em comunhão com Ele? Você permanece na presença de Deus usufruindo da sua intimidade? Você permanece na presença de Deus usufruindo da sua graça, da sua presença aconchegante, da sua presença que traz segurança, da sua presença que alimenta a nossa confiança, da sua presença que nos dá conforto, que nos dá consolo, que nos dá paz. Veja, você poderia perguntar assim: onde o pastor está encontrando intimidade no Salmo? O princípio geral, ele está falando genericamente aqui, o salmista, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele diz, aí ele traz a sua experiência pessoal, ele chama para si mesmo, e ele diz assim, e diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quem é o Altíssimo? É aquele que está mais alto do que todas as coisas, que está assentado no seu alto e sublime trono. Quem é o Todo-Poderoso? Aquele que rege o universo com o seu poder. Quem é Yahvé? É o Deus que se revelou a Moisés com este nome: eu sou o que sou. É aquele que está lá no passado. Quem é Deus? É aquele que está exaltado acima de tudo e que não se relaciona conosco? Não, irmãos, ele é tudo isso. Mas ele é, além disso, ele é o Deus que se relaciona. E o salmista pode declarar: é o meu refúgio, é o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Você pode declarar isso como Tomé declarou? Você se lembra quando o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado? Quando ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e Tomé disse: olha, eu não crerei enquanto os meus olhos não contemplar. Se eu não tocar no lado do seu ferimento, nos cravos, no furo, no seu pulso, eu não vou crer. E Jesus então se revela a Tomé e diz: vem, Tomé, toca aqui, toca no meu lado, toca nos meus cravos, nos furos, nos meus ferimentos. E Tomé então se rende diante do Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Você pode declarar isso? Você pode declarar isso, que Cristo é o seu Senhor e o seu Deus? O seu Senhor pessoal, o seu Senhor e o seu Deus pessoal? Ele é o nosso Deus, mas Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu abrigo na tribulação, na angústia, na tempestade. Ele é o meu abrigo, Ele é o meu refúgio. Ele é o seu, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Cristo. O Deus da Bíblia
em tempos difíceis. É o seu refúgio, meu querido amigo, meu irmão. O Deus da Bíblia é a sua segurança eterna. Veja, uma fé sólida no Senhor é como morar num lugar completamente seguro. E é completamente seguro porque estamos sob a proteção divina, debaixo da sua sombra. Fora do santuário de Deus existe perigo e medo. Mas na presença do Deus Todo-Poderoso, há segurança e proteção. Refugie-se no abrigo do Deus Altíssimo, primeiramente expressando fé pessoal. Em segundo lugar, refugie-se no abrigo do Deus Altíssimo, confiando na proteção do Altíssimo. Refugie-se no abrigo do Deus Altíssimo, em segundo lugar, confiando na proteção do Altíssimo. Veja que, a partir do versículo 3, o salmista demonstra que aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio não precisam temer nenhum perigo, porque o Senhor os confiou aos cuidados dos seus anjos. Os seus anjos cuidam do seu povo. O salmista demonstra do que o Senhor pode livrar, do que exatamente Deus pode nos livrar. Nós que confiamos no seu nome, nós que descansamos nele, do que exatamente nós podemos ser livrados, libertados pelo Senhor. Veja que a partir do 3, ele fala exatamente sobre isso. Do que Deus livra, do que Deus nos salva. Ele diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará das armadilhas do mal. E aqui ele usa a figura de um caçador que arma a sua armadilha para capturar os pássaros, o passarinho. Nós vivemos num mundo quebrado e tenebroso, e vivemos numa época onde armadilhas são colocadas a todo tempo na nossa vida, para nos apartarmos do Senhor, para sermos pegos de alguma forma. E o salmista está aqui dizendo que ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste perniciosas aqui pode ser uma doença avassaladora que poderia acometer no arraial de Deus, ou alguns estudiosos entendem aqui como uma palavra maliciosa, tendo em vista que ele está falando de armadilha dos homens, e ao mesmo tempo peste aqui, porque a palavra hebraica também dá esse sentido de palavras perniciosas ou palavras maléficas contra o servo do Senhor. Então pode ter tanto o sentido de uma praga, de uma doença, como pode também ter o sentido de uma investida do homem mal, falando perniciosamente contra o servo do Senhor. O ponto aqui é dizer que o Senhor, ele nos livrará, porque ele vai fazer duas coisas, duas figuras aqui. Primeiro, ele vai nos cobrir com as suas penas. E é interessante, meus irmãos, porque a Bíblia usa bastante a figura da águia ou de uma galinha, né, de uma ave, tentando proteger os seus pintinhos, os seus filhotes. Não sei se você já foi no interior, se você já viu como a galinha, quando tem os seus pintinhos e quer protegê-los, ela abre as suas asas e cobre os seus pintinhos. Ou uma águia, né, abre as suas asas e cobre os seus filhotes. Essa é a figura de Deus na Bíblia, abrindo as suas asas e protegendo você com a sombra dele, protegendo do calor do sol, como diz lá o Salmo 121, a sua sombra à nossa direita vai ser como uma proteção contra o sol terrível. Deus é aquele que guarda o seu povo. O Senhor Jesus Cristo, quando chegou em Jerusalém, ele fez essa declaração: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas.
E ele diz: quantas vezes eu tentei ajuntar você debaixo das minhas asas. Essa é a grande figura de Deus, guardando o seu povo, Cristo, guardando a sua igreja debaixo das suas asas. Essa é a figura da proteção do Senhor. Mas nós temos aqui uma outra figura, a figura de um guerreiro, de alguém que luta e que guerreia as nossas batalhas. Ele diz: a sua verdade ou a sua fidelidade pactual é pavês e escudo. Pavês aqui não tem nada a ver com aquela sobremesa, tá bom? Pavês aqui é um grande escudo. É um grande escudo que era capaz de cobrir o soldado inteiro. Então Deus aqui é visto como um escudo, como um pavê, como um escudo capaz de cobrir não só o soldado, mas as pessoas que estavam em torno dele. Golias tinha esse tipo de escudeiro, né? Não só ele era grande, como pregou aqui o reverendo Milton na semana passada, mas ele tinha à sua frente um escudeiro que o protegia com esse tipo de escudo. Mas o texto também diz que Deus é pavês e Deus é escudo. A palavra escudo é uma arma menor que ele colocava no braço, que servia para defender e atacar. Então, vejam, Deus é visto aqui como uma grande ave, guardando os seus filhos debaixo das suas asas, e ao mesmo tempo como um grande guerreiro, como uma grande muralha, defendendo o seu povo. E em função disso, ele diz que você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo, porque o Deus que guarda você te dá segurança e te dá proteção. Então ele fala do versículo 5 em diante, por que você não tem que ter medo? Ele diz: não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, você não precisa ter medo das coisas tenebrosas da noite, dos terrores noturnos. Você não precisa ter medo da flecha, da seta, da guerra, do guerreiro que está tentando te atacar com a flecha. Nem mesmo você precisa ter medo da praga nas trevas, da doença que percorre o dia inteiro, de manhã, à tarde, à noite, da mortandade que assola ao meio-dia. Você não precisa ter medo, porque você está abrigado no seguro do Altíssimo. Você está abrigado na fortaleza do Deus eterno. Você está abrigado à sombra do Onipotente. Ele diz aí: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, é uma referência aos próprios inimigos de Deus. É uma referência daqueles que não confiam no Senhor, que não colocam a sua segurança no Altíssimo. Então, aqueles que não confiam no Senhor, serão julgados pelo Senhor. Estarão debaixo do seu juízo e da sua condenação. Então, caiam 1000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Você vai contemplar isso, é o que o texto está dizendo aqui para o salmista. Por que especificamente? Ele declara mais uma vez no versículo 9: pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Fizeste do Altíssimo a tua morada. A partir do versículo 10 até o versículo 13, ele retoma novamente dizendo que você não precisa ter medo dos problemas desta vida, e ele dá a razão porque você não precisa ter medo. Você está abrigado na fortaleza que é Deus, e não apenas isso, Deus livra você por meio dos seus anjos. Esta é a razão porque você não precisa se desesperar e se angustiar, porque os anjos de Deus estão a serviço do seu povo para guardá-lo de todo mal, de toda seta, de toda peste noturna, de tudo aquilo que é maléfico, de tudo aquilo que é destruidor. Ele está dizendo: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa,
porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, e calcará os pés o leãozinho e a serpente. Então, vejam, irmãos, os anjos de Deus estão a serviço do povo de Deus, para guardar o povo de Deus. Então, por que nós devemos ter medo? Ele está dizendo também no versículo 13 que nós teremos a vitória final. O pisarás aqui, o leão e a áspide, é um mal que investe constantemente contra nós. O que Deus está falando por meio do salmista é que nós teremos a vitória final. Mas eu confesso, e eu sei que lá no fundo você deve pensar assim: pastor, como nós podemos olhar para este salmo diante de tantas tragédias, de tantos males que nós enfrentamos nesta vida? Afinal de contas, o crente morre, o crente adoece. Nós vivenciamos isso acompanhando os nossos amados irmãos, a nossa irmã Wanda, lidando com câncer, e o nosso querido, amado reverendo Wilson Penalva, lidando também com câncer, ambos mortos esta semana que se passou. Reverendo Wilson e a nossa querida irmã Wanda, como nós podemos lidar com a realidade de que crentes morrem, de que pessoas são assassinadas, de que pessoas são prejudicadas por outros, de que a doença chega à sua casa, de que o desemprego bate à sua porta, de que filhos queridos adoecem, ladrões roubam seus bens, invadem seus lares. Como nós podemos lidar com isso? Veja que o Salmo não está dizendo que Deus ele vai poupar você de tudo, e que nenhum mal vai acontecer na sua vida. Não, não é essa a realidade. O Salmo 90 deixa claro isso. Os Salmos, se você olhar o Salmo 88, você vai perceber que gente adoece, desde a sua juventude, talvez, até a sua velhice. Mas o que é fato é que Deus ordenará os seus anjos a guardar o seu povo em todos os seus caminhos, nas coisas extraordinárias e nas coisas ordinárias da vida. Você se lembra que o próprio Filho de Deus sofreu, e ele era o Filho de Deus. O próprio Filho de Deus foi para o deserto, e quando ele estava fraco, Satanás se aproximou dele e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui, de cima desse templo, porque Deus, está escrito, Deus ordenará os seus anjos e eles vão te segurar, eles vão te sustentar. Essas foram as palavras de Satanás ao Senhor Jesus Cristo, e literalmente ele disse assim: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. São as palavras de Satanás para o Senhor. E a resposta de Jesus é: mas também está escrito, ao Senhor teu Deus não tentarás. Ou seja, Satanás estrategicamente estava lançando dúvidas no Senhor. Você se lembra que no batismo, quais foram as palavras de Deus Pai para Deus Filho? Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Uma declaração visível e audível do Deus Altíssimo ao seu Filho Jesus Cristo: esse é o meu Filho, em quem está todo o meu prazer. O que Satanás queria fazer? Jesus, você não ouviu? Se você de fato é filho de Deus, então lança-te daqui, porque é isso que está escrito. Satanás queria lançar dúvidas no coração do Filho de Deus.
Mas o Senhor Jesus Cristo não precisava de nenhuma coisa extraordinária para provar que ele era filho de Deus. E a evidência disso é que quando concluiu a tentação, o próprio Filho de Deus foi servido por anjos nas coisas comuns. Deixa eu falar uma coisa para você. Não duvide de que Deus é o seu abrigo e segurança, porque Deus não te livra das coisas extraordinárias. Das coisas comuns da vida, Deus tem guardado você. Você consegue imaginar quantas coisas Deus fez no seu percurso para cá? Quantas coisas Deus fez com seus anjos para que você chegasse seguro aqui? Você consegue imaginar quantas coisas Deus fez para que os seus 40, os seus 15, os seus 10 anos, os seus 20, os seus 30 anos, enfim, não sei qual é a sua idade, mas você consegue imaginar quantas coisas Deus fez para segurar você, para guardar você, para proteger a sua vida? Deus tem guardado você, meu irmão, não só física, mas espiritualmente. Deus tem guardado sua fé. Deus guardou a fé da nossa querida e amada irmã Wanda. Nos momentos mais difíceis da vida dela, sua fé foi um refúgio para a sua alma, como foi para o coração do reverendo Wilson. Primeira visita que eu fiz à dona Wanda, quando ela chegou no hospital, já dessa última vez, eu fui uma segunda vez com o presbítero César e com a Adriana, mas na primeira vez que eu fui, eu cheguei no hospital. E quem estava lá? Quem estava sentadinho aguardando atendimento? O reverendo Wilson. O reverendo Wilson estava lá, sentadinho, cabisbaixo. Estava lá. Eu pude dar um abraço nele. Foi o último abraço que eu dei no reverendo Wilson. Mas estava ali um servo, cujo refúgio era o Senhor. No terceiro andar, estava uma outra serva, cujo refúgio era o Deus Altíssimo. Onde está o seu refúgio? Deus não está dizendo que você não vai sofrer. Deus está dizendo que vai guardar você. E certamente, é por isso que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, na sua segunda carta a Timóteo, ele declarou que Deus o livrou da boca do leão e o levará a salvo para o reino celestial. É a sua confiança e a certeza de que você está abrigado no Deus Altíssimo que te dá a certeza de que a jornada vai ser difícil, mas a chegada será segura. Sua jornada nesta vida pode ser marcada por tribulações, mas a sua chegada na glória eterna é segura. Porque o próprio Cristo disse que ninguém pode arrebatar-nos das mãos dele. Porque nós estamos nele. Porque o soberano pastor cuida de nós. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Refugie-se no Senhor. Descanse nele. Tenha paz nele. Porque o Senhor não desampara os seus filhos. Ele ordenou os seus anjos para guardar a sua vida. Então, ao sair daqui, tenha isso em mente: os anjos do Senhor estão comigo. Ao sair daqui, ao se deitar, tenha isso em mente: os anjos do Senhor foram ordenados para me guardar. Ao acordar, tenha isso em mente: eu habito no Deus Altíssimo,
eu estou seguro que eu posso temer. Que mal poderá me usurpar das suas mãos? O que poderá me arrancar do seu amor profundo em Cristo Jesus? Eu gosto do Salmo 23, e eu acho lindo o Salmo 23. Todos nós achamos. Como achamos o Salmo 91, Salmo 23, Salmo 91 são salmos conhecidíssimos. Não são amuletos, tá bom? Não são amuletos. Eu não quero que você guarde os salmos abertos lá na sua casa, não é isso que eu quero. Você pode ter, não existe nenhuma proibição para isso. Mas não faça dos salmos, do Salmo 23, do Salmo 95, do Salmo 91, um amuleto para você. Porque eles não são. Mas a mensagem de Deus, por meio dos salmistas, do Salmo 23, do Salmo 91, é o que você tem que guardar no seu coração. A mensagem é o que tem que trazer segurança para a sua alma e certeza para as aflições desta vida. É a palavra do Senhor que te consola na sua tribulação, como diz o Salmo 119, versículo 50. É a palavra do Senhor que nos conforta no tempo de angústia. Porque nós somos guardados por esse Deus, é a verdade do Salmo 91. Mas é a verdade também do Salmo 23, que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade de Deus aqui, a bondade de Deus na eternidade. Deus nos persegue com a sua bondade todos os dias, e é isso que nos dá paz e segurança e proteção. Não duvide do cuidado de Deus, se você abriga no refúgio do Altíssimo. Não creia na voz e no sussurro de Satanás, se és filho de Deus. Eu sou filho de Deus, e sou amado e cuidado por Ele. Refugie-se no abrigo do Deus Altíssimo. Em primeiro lugar, expressando fé pessoal no Altíssimo. Em segundo lugar, confiando na proteção do Altíssimo. Em terceiro e último lugar, repouse ou repousando nas promessas do Altíssimo. Repousando nas promessas do Altíssimo. Versículo 14, olha que interessante. O salmista, lá nos versículos primeiros, ele fala eu. Ele fala que Deus é o seu refúgio, é o seu Deus pessoal. Ele descreve aqueles que têm o Deus Altíssimo como seu Deus pessoal. Ele descreve toda a segurança e proteção daqueles que estão no Senhor, que se abrigam no Senhor, porque os anjos são ordenados a guardá-los. Mas agora, ele, do versículo 14 ao 16, quem fala não é mais o salmista. Quem fala é o próprio Deus. De forma genérica, como Deus tem guardado, mas ao mesmo tempo, ele revela como a conduta dos justos se expressam, ou se expressa, diante desse Deus Altíssimo. Ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha que interessante, meus irmãos. O salmista não está falando de uma fé seca, sabe, de uma fé vazia, superficial. Mas ele está falando de uma fé sincera que se expressa por meio de um amor profundo, de uma relação íntima, de um amor pactual. Eu amo o Deus do pacto. E ele diz, porque a mim se apegou com amor. Você ama a sua casa? Eu confesso que eu amo a minha casa. E se eu não tomar cuidado, eu quero ficar lá o dia inteiro. Não vou me preocupar em sair. Porque eu amo a minha casa. Estar na minha casa, com a minha esposa, com meu filho, é o melhor entretenimento. É a melhor diversão. A minha casa
é o abrigo que eu amo. Mas a nossa casa segura, o nosso refúgio certo, que é o Senhor, deve ser o nosso maior amor. Deus tem que ser a sua maior paixão. O Altíssimo tem que ser o maior amor do seu coração. Porque a mim se apegou com amor. Qual é a promessa? Livrá-lo-ei, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. Porque se apegou com amor e porque conhece o meu nome. Conhecer o nome aqui significa conhecer o caráter de Deus. É conhecer os atributos, quem de fato é esse Deus. E ele diz, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele. Olha que interessante, Deus está dizendo que vai ouvir as nossas súplicas e nas nossas angústias, nos tempos difíceis, Deus estará conosco, é o que ele está dizendo. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. E saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. Com longevidade? Sim, longevidade. Talvez não nesta vida, mas na vida por vir ser. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Meus irmãos, refugiem-se no abrigo do Deus Altíssimo e repousem, descansem nas promessas de Deus, porque elas não falham, porque elas não faltam. Deus não é indiferente à sua angústia, como Ele não foi indiferente às angústias e aos sofrimentos dos nossos irmãos do presente e aos sofrimentos dos nossos irmãos do passado. Deus não é indiferente. Eu estava lendo algo sobre uma holandesa cristã, reformada, chamada Corrie ten Boom. Ela foi um instrumento de Deus na época do nazismo, e por meio da sua coragem, ela salvou muitos judeus. Chegou a escrever um livro chamado O Abrigo Secreto, relatando exatamente sobre a vida dos judeus que foram salvos por meio das ações dela. Corrie costumava meditar no Salmo 91, encontrando consolo e esperança nas promessas da proteção e do refúgio de Deus. Ela foi presa, foi para o campo de concentração na Alemanha. No campo de concentração, seu pai foi morto, que também foi um instrumento de Deus. No campo de concentração, a sua irmã Betsy, também veio a falecer. Mas antes de Betsy falecer, ela disse o seguinte: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. A sua grande segurança, meu querido irmão, está no amor de Deus em Cristo Jesus, que é mais profundo do que todos os sofrimentos desta vida, mais profundo do que todos os abismos. O amor de Deus em Cristo. Deus nos ama profundamente, e nada poderá nos arrancar desse amor que está em Cristo Jesus. Refugie-se no abrigo do Deus Altíssimo. Refugie-se no abrigo do Deus Altíssimo. Em primeiro lugar, expressando fé pessoal no Altíssimo. Em segundo lugar, confiando na proteção do Altíssimo. Em terceiro e último lugar, repousando nas promessas do Altíssimo.
em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que Deus siga nos guardando e nos encorajando para a sua glória. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, healing the death of